Bom dia pessoal, aqui é o professor Carlos. Vou gravar aqui com vocês uma devolutiva do roteiro de aprendizagem 5. Eu vou abrir aqui para vocês. O roteiro 5 foi passado no dia 17 de agosto, tá? E se trata aí de conhecer as relações métricas no triângulo, retângulo e aplicá-las na resolução de problemas. O tema é geometria, o conteúdo são as relações métricas no triângulo retângulo e teorema de Pitágoras. Habilidade IF09-614, resolver e elaborar situações, problema de aplicação do teorema de Pitágoras. Se você clicar nesse link que está destacado aí em azul, ele vai direto para a videoaula completa lá no centro de mídias, tá? Ajuda bastante. Então vamos lá, o roteiro eu passei para realizar as seguintes atividades. Lembrando a vocês, tá, que tem aqui o formulário, tá? Aqui vou destacar para vocês aqui esta fórmula, tá? E esta aqui, que são as fórmulas que permite calcular cateto. Aqui é o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Não esquece, tá? Que o teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Essas duas fórmulas aqui, que é as fórmulas para calcular catetos, quadrado do cateto é o produto da hipotenusa pela projeção. Aqui eu tenho as duas últimas fórmulas, a fórmula da altura, tá? Então, o quadrado da altura é o produto das projeções. E por último, tá? Essa última fórmula aqui, que não tem quadrado, a única fórmula que não tem quadrado, tá? Tem produto. Aqui está dizendo que o produto é a fórmula do produto. Produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura. Tá? Então, se eu tiver esses 4 elementos, dos 4, tiver 3, eu calculo um deles. Tudo bem? Então, o que você faz? Não são as letras, são as falas. Nunca se esqueça disso. E aí, o problema em si não vai te dizer qual fórmula usar. Você tem que identificar um problema, o que ele está dando, o que você tem previamente e o que ele quer calcular, tá? Em cima disso, você identificando os elementos, chegando a esse ponto de verificar o que ele está pedindo, isso lhe permite você fazer as pontuações necessárias, usando as fórmulas que foram relatadas aqui, você tem a possibilidade de resolver o problema, tá? Então vamos lá. Para reforçar a estrutura do seu esquadro, Mariana decidiu colocar nele uma barrinha de metal conforme mostra a figura. Qual deve ser o comprimento da barrinha de metal? Então, primeira coisa, você tem que ver que isso aqui é um esquadro, tá? E esse esquadro, ela colocou uma barrinha de metal. Perceba que a barrinha de metal está em preto. Então, é essa aqui que é a barrinha de metal, tá? O que está em preto. Tá? Essa aqui é a barrinha de metal, certo? Eu quero saber a medida dele. Então, o que dá para perceber? Visualmente, o triângulo todo se trata de um triângulo retângulo. Aqui está reto, ó, 90 graus, certo? E eu tenho aqui duas medidas, o 9 e o 12. E eu dei aqui uma medida auxiliar, que é o Y. Então, prestando atenção nesse desenho, o que eu tenho aqui? Quais são os termos que a gente tem nesse triângulo? Eu tenho o Y, que é a hipotenusa, certo? E aqui é um cateto, e aqui é outro cateto. Bom, das fórmulas que foram citadas aí em cima, qualquer coisa você retrocede o vídeo, tá?
A forma que utiliza hipotenusa e os catetos e que permite calcular a hipotenusa é o Teorema de Pitágoras. Então, eu vou usar aqui primeiro o Teorema de Pitágoras, certo? Que diz o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, você só tem que definir aqui quem é A, quem é B, quem é C. Então, quem está fazendo papel de A aqui é o Y. E aqui você define quem é B e quem é C. Tá? Vamos definir aqui o B e o C. O B sendo o 12 e o C sendo o 9. Se bem que aqui não vai alterar em nada, tá? Aqui você determina quem é B e quem é C. Então, fazendo substituição, eu tenho y² é igual, o B é 12, então vai ficar 12 ao quadrado, mais, e o C é 9, 9 ao quadrado. Então, agora, gente, montada a equação, agora é resolver. Aqui temos uma equação de grau 2, tá? Porque a incógnita está ao quadrado. Então, ele pode ter até duas respostas. Fazendo 12 ao quadrado, lembrando que é ele vezes ele, é 12 vezes 12, tá? E 9 ao quadrado é 9 vezes 9. Então, resolvendo 12 vezes 12, de cabeça, você pode fazer aí, é 144. 9 vezes 9 é 81. Somando 144 com 81, isso vai dar 225. E aí você sempre termina, tá, com a raiz quadrada. Raiz quadrada de 225. Por que é raiz quadrada? Porque é a operação inversa do quadrado. É a raiz quadrada. Toma cuidado que aqui, como está o quadrado, sempre tem duas respostas. O certo é a gente colocar mais e menos. Porque eu posso ter a resposta positiva e a resposta negativa. Lembra que é a equação de segundo grau. Todos os casos positivos e negativos elevado ao quadrado vai resultar no número positivo. Então, eu posso ter o mais e o menos. Só que, neste caso, eu vou desconsiderar o valor negativo. Tá? Por que eu desconsidero o valor negativo? Porque é um problema de geometria. Esse y aqui é uma medida, a gente sempre considera ele positivo. Então, a gente fica com somente a raiz quadrada de 225, que é 15. Então, a gente achou o y. Só que a gente não resolveu o problema ainda. Por quê? O problema, ele quer a barrinha de metal. E a barrinha de metal é o que está em preto. Deixa eu só fazer um traçadinho aqui bonitinho, separando agora a parte que eu vou calcular, que é do x. Então, para calcular este x aqui, lembra que eu já tenho a hipotenusa, tá? Qual que é o valor da hipotenusa? Que eu acabei de achar que é 15, e tem os dois catetos, e eu quero achar um quarto elemento. Lembra que o x vai ser a altura, né? Que a gente chama lá de h. Se você lembrar, eu citei aqui que tem uma fórmula que tem 4 elementos. Se eu tenho 3, eu calculo o quarto, que é esta fórmula aqui. Então, agora eu vou achar essa fórmula, tá? Que diz o produto dos catetos é o produto da hipotenusa pela altura. Eu posso escrever também ao contrário, tá? Eu posso escrever também que o produto da altura e da hipotenusa é igual ao produto dos catetos. A ordem dos fatores aí na equação, né? Primeira balança, segunda balança, se você trocar, inverter as balanças, continua a igualdade. E agora a gente vai substituir, ó. Lembra que o A, que é a hipotenusa, é o 15. O H é exatamente o x que a gente quer encontrar, que vai ser a altura do triângulo. E o B e o C, lembra que eu chamei um de 12 e outro de 9, né? Então, vai ficar 12 vezes 9. Agora é só simplesmente fazer continha. Então, aqui eu tenho 15x, 12 vezes 9. Como que eu faço de cabeça 2 vezes 9? Eu faço assim, ó.
eu faço decomposição. 12 é 10 mais 2, que eu vou multiplicar por 9. Então, eu multiplico o 10 por 9, que dá 90, e o 2 vezes 9, que dá 18. Como se fosse aplicando a distributiva. Então, eu tenho 90 com 18. 90 com 18 dá 108. Beleza? Então, aqui dá 108. E agora, basta dividir por 15, ambos os lados. E aí eu tenho que o x vai ser 108 por 15. Tá? Ou então você pode entender como operação inversa. 15 vezes alguém que dá 108, então esse alguém é 108 dividido por 15. Operação inversa. O x vai dar quanto? Então, lembrando, divisão é a tabuada do 15 que tem que saber, né? Vamos fazer lá o 15 vezes, vamos lá para frente. 15 vezes 4, isso aqui vai dar 60. Aí é de 15 em 15. 15 vezes 5 dá 75. 15 vezes 6. Isso aqui vai dar 90. E 15 vezes 7, isso aqui vai dar 105. Então, na hora que eu divido 108 por 15, vai dar 7, 105, sobra 3. Quero continuar a divisão, vou para a parte decimal. 3 inteiro é 30, aí eu sou obrigado a colocar vírgula. E aqui vai dar 2, né? 2 vezes 15, 30, para 30, nada. Então, dá 7,2 centímetros. Ok, pessoal? Entendido? Então, essa é a resposta, tá? Resposta 7,2 centímetros é a distância dessa barrinha aqui, tá? De metal. Vamos agora à atividade 2. Uma ciclofaixa foi construída sobre o jardim de uma praça, conforme a imagem. Então, novamente eu tenho o desenho, a praça aqui no formato, o jardim da praça no formato triangular, e não é um triângulo qualquer, é um triângulo retângulo. Perceba que aqui ele é reto, aqui em B, né? E ele deu dois valores, a medida do A até o C e a medida do C até o D. 32. A pergunta é bem simples. Quanto vai percorrer um ciclista que deseja ir do ponto A até o ponto D? Então, ele vai daqui até aqui, certo? Vai percorrer essa distância, fazendo o trajeto mais curto. Veja que ele pode ter vários caminhos. Eu posso chegar no D, indo do A, do C, subindo para o B e descendo para o D. Eu posso ir do A, sair do A, passar por B, descer em C e para D. E eu posso ir do A, indo para B e direto para C, para D, desculpa. Tá? Então, eu tenho aí várias possibilidades. O caminho mais curto, evidentemente, é esse aqui. Em linha reta do A até o D, passando em C. Então, essa distância que eu vou chamar de D, tá? Essa distância aqui que eu vou chamar de D, vai ser a soma de AC, segmento AC, mais o segmento CD, tá? A gente pode colocar um tracinho aqui, ou seja, vai ser 18 mais 32, e esse aqui é o resultado, tá? De D, que a gente vai chegar aqui, deixa eu só apagar aqui o sinalzinho, o D vai chegar a ser de 50 metros. Então, gente, é interessante saber o que a gente calculou aqui, ó. Se eu for considerar esse triângulo aqui, ó, AB, BD e DA, o que a gente calculou aqui, que é exatamente os 50 metros, vai ser a hipotenusa desse triângulo. Tá? Ó, já tem a hipotenusa. Grava bem isso. Eu já tenho a hipotenusa desse triângulo. O que eu não tenho aqui são os catetos. Tá? Os catetos aqui que eu posso chamar de aqui de B, aqui de C. Tá? Não tem ainda.
Mas é só isso que ele pediu no exercício. Agora vamos lá para a situação 3 para finalizar. Mesmo desenho, só que mudou a pergunta. Quanto percorrerá um ciclista que vá do ponto A até o ponto D, passando por B? Então, bom, ele está imaginando que seja esse caminho aqui, ó. Então, daqui até aqui e daqui até aqui. Que é exatamente o que eu coloquei aqui, ó. São os catetos, eu não tenho. Então, na verdade, eu teria que estar calculando esses catetos, quanto que é o B e quanto que é o C. Só que eu tenho aqui essa medida. Lembrando que essa medida aqui é projeção, só que do cateto B. E essa outra medida aqui, que é do C até o D, também é uma projeção, que é a sombra do cateto C. Então, veja, eu tenho as projeções e tem a hipotenusa. Dá para achar os catetos? Dá, olha lá, volta lá na primeira fórmula e eu circundei aqui as fórmulas dos catetos, ó. Tá vendo aqui as fórmulas dos catetos, ó? B quadrado A vezes N. Então eu vou ter que usar essa fórmula aí. Então eu vou escrever aqui, ó, na parte de baixo, tá? Vocês estão visualizando aí, ó. Então, a primeira fórmula, a fórmula do cateto, B ao quadrado, A vezes N. Então, vamos substituir. O B eu não tenho. O B é B, é o que eu vou encontrar. Agora, o A, lembra que é a hipotenusa. E lembra que eu achei a hipotenusa, que é o A, 50. Que foi a soma do 18 com 32. 50 vezes o N. O N é a projeção. Então, eu tenho aqui o N sendo 18. Beleza? Então, eu vou fazer 50 vezes 18. O que é 50 vezes 18? Certo? Bom, vai dar 0. Abaixo 0. 5 vezes 8, 40. Vai, sobe 4. 5 vezes 1, 5, 4, 9. 900. Então, B será a raiz quadrada de 900. Note que eu não estou nem colocando mais e menos, tá? Mas o certo seria colocar mais e menos. O certo é colocar aqui o mais e menos. E, por fim, considerar só a resposta positiva. Então, B será a raiz quadrada de 900, que é 30. Certo? Então, nós temos aí o cálculo dessa primeira faixa aqui, que é 30. Tá? Então, eu acabei de calcular que aqui é 30. 30 metros. Agora eu vou calcular o outro lado, que é o C. E aí a mesma coisa, só muda a projeção, que é 32. Então, para calcular o C, eu uso a fórmula C ao quadrado igual a vezes M. O C é o que eu vou encontrar, o A é o mesmo 50, que é a hipotenusa, e muda só a projeção, porque a projeção do cateto C é o 32. Então, essa é a letra M, tá? Então, você coloca aqui 32. C ao quadrado é igual. Então, eu vou multiplicar o 50 por 32, ó, tem um zerinho aqui, e agora eu multiplico o 5. 5 vezes 2 dá 10, vai 1, 15, 16. Então, dá 1.600. Então, C vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1.600. Então, novamente, eu só considero o valor positivo, tá? Então, vou até escrever aqui, ó, considerar a resposta positiva, sempre, tá? Nos dois casos, ó. Então, quanto que é a raiz quadrada de 1.600? 40. Então, eu achei que o B é 40 metros e o C é 40 metros. Então, isso aqui é 40. Agora, eu sei quanto que ele percorreu do A até B e do B até D. Ou seja, vou chamar essa aqui de distância D2, tá? Que é o segundo caminho. Essa distância D2 vai ser 30 mais 40, que aqui vai dar 70 metros. Beleza, pessoal?
Então, eu espero ter ajudado vocês com esse roteiro de atividade de número 5. Tchau, tchau, até mais.